Poucas escolas brasileiras inserem em seus currículos conteúdos voltados ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos. O deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, que preside a Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso, solicitou ao Ministério da Educação mais atenção para o assunto, até porque o artigo 22 do Estatuto do Idoso preceitua claramente a inserção do tema dos idosos como matéria curricular. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o artigo 22 que eu tenho aqui na mão diz: nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Você acha que ele está sendo totalmente descumprido? Paulo Pelo José, descaso com que as escolas não estão inserindo esses conteúdos? Paulo José, esse descumprimento é uma cultura que nós temos que ajudar a quebrar isso e ultrapassar essa barreira de tantas outras que já vencemos no Brasil, tantos outros preconceitos que já vencemos no Brasil. O que nós precisamos é trabalhar com as crianças, que valorizar o idoso. O idoso é um patrimônio nacional. Todo país que se preza, todo país que diz ser desenvolvido ou que pensa em ser uma grande potência, ele tem que valorizar os seus patrimônios. O seu patrimônio se valoriza os museus, patrimônio cultural, se valoriza grandes artistas, tem os sindicatos artistas que querem valorizar e tantos outros grupos, artistas, no modo geral, cantores e etc. E os idosos, no Brasil, eles não têm esse valor que deveria ter. Então, quando nós pensamos em cobrar do Ministério da Educação, do MEC, para inserir isso na grade curricular, porque isso prevê no Estatuto e foi aprovado por esta Casa. Então, essa cultura começa a mudar com as crianças. Tão bom se acontecesse dentro de casa. Tão bom se isso acontecesse. Nós falamos a última vez aqui, inclusive hoje a matéria de um jornal de grande circulação em Brasília, o assunto que nós divulgamos naquele programa muito bem assistido e ouvido pelo Brasil, que eu participei com você, Paulo, sobre isso. Bons tempos que os idosos dentro de casa eram muito respeitados. Os matriarcas, as matriarcas, os patriarcas eram pessoas que eram um referencial para a sua família. Pois é, mas aconteceu, deputado Vitor, que o idoso parece que perdeu o seu status. No Brasil, ficar velho é uma coisa assim, quase que fora de moda, digamos assim. Ah, não, fulano é velho, está muito velho. Como se a velhice fosse um defeito e não uma qualidade pelo acúmulo de experiência e de conhecimento de vida. Né? Como se nós não fôssemos também ficar velhos. É o meu futuro, é o seu futuro e é o presente de muitas pessoas. Mas... Então, já foi tempo, como você bem disse, que os idosos perderam seu status. Ser idoso, alguns anos atrás, era algo muito bonito. Cabelinho branco, as pessoas pintavam o cabelo. Para ficar... Hoje não, as pessoas pintam para não ter cabelo branco, como se fosse vergonhoso ficar mais velho. Então, hoje em dia, a empregabilidade no idoso do Brasil é muito difícil. Depois de 30 anos de idade, 40 anos, você não consegue emprego. Então, quando nós queremos inserir isso, fazer com que se cumpra a lei, para mudar essa cultura, paralelamente dar atenção ao idoso, começando nas escolas, porque o Brasil, eu tenho até um dado, se me permite, Paulo José, ler. Sim. No Brasil, o crescimento da população idosa no Brasil, ele chegará em 2050, passará de 7,8% a 23%. Nós vamos quase a um terço da população. Exatamente. Quase a um quarto da população. Enquanto o jovem será reduzido de 28% para 17%. O adulto, está aqui, a população adulta de 66% para 64%. Olha só, em 2050, a população de 65 anos será de 38 milhões de pessoas. Virou uma coisa fora de moda, as pessoas ficarem velhas. Você tem hoje um culto da juventude que impede isso daí. As pessoas querem ficar permanentemente jovens, e aí vem a história das plásticas, etc, etc, etc. Toda uma indústria da beleza jovem, né? Não é da beleza, é curioso, não é uma beleza do idoso, é uma beleza jovem. Né? E as crianças, nós vemos nas pracinhas, nós acompanhamos, eu estou na presidência da Frente Parlamentar do Idoso, participo das reuniões do Conselho Municipal dos Idosos, Conselho Estadual e Conselho Nacional.
A gente vê depoimentos de idosos nas pracinhas, eles já são humilhados, criança é velho, trata de velho. Antigamente as crianças chamavam vô, vó, da benção, hoje é velho. O neto, quando vai ser, é velho, e coroa. Sabe, como se isso, se fosse uma coisa carinhosa, é diferente. Você chama coroa, tem determinados adjetivos que você usa carinhoso, mas é velho, é coroa, humilha, distrata. Veja o transporte público, a saúde pública. O transporte público hoje, que os idosos a partir de 60 anos têm direito ao transporte gratuito, os motoristas de transporte não param. Param longe. Eu já vi param tanta longe, queixa, né? Principalmente quando ele tadinho, sai com dificuldade, sai caminhando muito rápido, o motorista arranca com o ônibus, se sobe no ônibus de estrada, senta aí. Sabe, é como se estivesse dando algum prejuízo, o direito que ele tem adquirido, como se fosse algum prejuízo para o pagamento público em relação a isso. Agora, deputado Vitor Paulo, não era o caso de se ter uma política mais agressiva nesse sentido? Porque como se trata de uma cultura, como eu disse, para mudar uma cultura a gente sabe que é muito difícil. Muito. E essa informação bombardeada pelos meios de comunicação permanentemente, sobretudo pela televisão, ela criou uma cultura consolidada. Para quebrar isso, só um movimento contrário muito forte. Seria o caso de se ter campanhas permanentes, de se mudar a postura em relação a esse quadro? Paulo, é o que você bem disse, Paulo José. Isso é questão do Estado, isso é decisão de política. Eu disse numa das reuniões do Conselho Político da Presidência da República, quando a presidenta Dilma lançou o Brasil Sem Miséria, foi feita uma explanação muito bonita, muito responsável pela secretária de Desenvolvimento Social no Brasil. Eu dizia que eu senti falta de uma política pública voltada especificamente para os idosos em relação a isso. Agora, já mudou muito, já tem cota no Minha Casa Minha Vida para os idosos, eu fiz um encaminhamento ao MDS para também participar de programas de benefícios para os idosos dentro de casa. E os idosos, hoje em dia, dentro da família, dão prejuízo. Hoje em dia, os idosos são jogados em asilo porque dá prejuízo. E outro drama pelos idosos hoje, Paulo José Pasme, é o empréstimo consignado. Isso virou uma febre, e virou um câncer para os idosos. Hoje, o empréstimo consignado é um risco, porque ele tem um cartão, é fácil. O dependente, um familiar, um neto drogado, seja quem quer que seja, ele pega o cartão, vai lá, faz o empréstimo, quando ele vai receber, ele já não tem quase nada. Mas os bancos, a lei diz que tem que ser o máximo 30% disso, mas não acontece. Estoura. Estoura muito mais, que tem financiadora disso, financiadora daquilo, ele pega um aqui, pega outro lá, pega outro lá. E o dinheiro mal dá para o remédio, mal dá para nada, ele cai na miséria, na exclusão dentro de casa, é humilhado socialmente, humilhado psicologicamente. E o abuso sexual, pasmem, Paulo, os maiores equívocos e abusos dos idosos acontecem dentro de casa. O abuso que o idoso enfrenta na rua é muito pior dentro. As pessoas que mais abusam, que mais distratam, que mais maltratam o idoso são os seus próprios familiares. As vítimas dos abusos de todas as espécies acontecem dentro de casa, com seus familiares, que deixam muitas vezes sozinhos em casa, não tem com quem ficar, ficam abandonados, humilhados, passando fome, passando dificuldade. Que a família também, Paulo, não tem como a família pobre brasileira, que é 2/3 da população brasileira, passa por essa situação. Nós tínhamos há pouco tempo no Brasil mais de 40 milhões abaixo da linha de pobreza. E isso mudou muito com o governo do presidente Lula, está mudando com o governo da presidenta Dilma, mas os idosos estão dentro disso. Eles ficam em casa, são dependentes, o familiar não tem o que fazer, usa o dinheiro dele e deixa em casa. Pois é, e os idosos, eles terminaram se transformando em muitas famílias num estorvo. Exatamente. Pouquíssimo, não no exemplo. Não no exemplo. Pouquíssimo desses idosos tem um plano de saúde privado, muito pouco, que é muito caro. A pessoa com mais de 60 anos hoje paga R$1.000 e poucos no plano de saúde, 800 a 1.000. Poucos brasileiros têm condição de fazer isso. E a saúde pública no Brasil não tem um atendimento específico para os idosos. Os geriatras são muito poucos. As academias, as universidades hoje pouco formam os geriatras. São atendidos por clínico, sem nenhum demérito ao clínico, ele é especialista, ele atende todas as pessoas. Mas você tem um pediatra, então por que não tem o geriatra? Não tem. E hoje os centros que cuidam dos idosos, coitados, poucos deles têm sido atendidos. Então, Paulo, é uma grande preocupação da frente minha, de todos nós, como mudar. Entendemos que a família será essa grande laboratório, a força que o idoso tem seria ter na sua família um grupo de pessoas que pudesse apoiá-lo e ajudá-lo. Deputado Vitor Paulo, vamos esperar que essa política em relação ao idoso mude
até para poder valorizar a experiência. E o MEC vai ajudar muito. O MEC apoiando e aceitando essa indicação nossa. Se começar pelo menos por aqui, já dá uma grande ajuda. Feita a nossa indicação, será muito bom para o Brasil, para os idosos. Eu atendi o MEC cumprir o que está determinado pela lei, que foi no artigo 22 do Estatuto do Idoso. Será uma grande valia para o Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, Paulo. Palavra aberta. Obrigado a você e a sua audiência. A você de casa, obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.